Oi pessoal, vamos falar um pouquinho sobre encefalopatia espongiforme dos bovinos, mais conhecido como mal da vaca louca. Eita, o que isso está fazendo aqui? Não sei, apareceu aqui, vamos ver se é vírus ou alguma coisa. Ah, ótimo. Então, a doença, o nome em inglês é Bovine Spongiform Encephalopathy, né, com as siglas BSE. É mais sonoro, é mais fácil falar BSE do que EEB, né, que seria a sigla da encefalopatia espongiforme bovina. Então, ao longo da aula, a gente vai muitas vezes falar mal da vaca louca, muitas vezes falar BSE, mas a gente está falando a respeito da encefalopatia espongiforme dos bovinos. A gente vai ver que nós temos outras encefalopatias espongiformes, né, mas a gente vai falar especificamente a dos bovinos. A doença, ela é uma doença degenerativa crônica do sistema nervoso central dos bovinos. Ela é de evolução crônica e a partir do momento que ela é degenerativa, ela não tem volta. A partir do momento que se começa a apresentar os sintomas, esses sintomas eles tendem a se agravar a cada dia que passa. Como em qualquer doença, nós podemos ter uma doença totalmente assintomática, como a gente pode ter uma doença que pode evoluir até a morte. Então, ao longo da apresentação, a gente vai falar muito disso. Essa é uma doença de evolução muito longa, tá? De período médio de incubação de 5 anos, e aí a gente pode observar ou não sintomas dessa doença. Então, a gente vai falar muito disso na questão da vigilância epidemiológica da doença, na questão do diagnóstico, tá? Ela é caracterizada clinicamente por nervosismo, reação exagerada a estímulos externos e dificuldade de locomoção, principalmente dos membros pélvicos. Caracterizada clinicamente por nervosismo, alteração de comportamento, reação a estímulos externos, dificuldade de locomoção. Essa característica aqui eu poderia estar falando sobre raiva. Se eu caracterizasse, se eu lesse esse trecho do slide na aula de raiva, a gente ia ter a mesma coisa, a mesma caracterização. Então, para a gente ver que um grande número de doenças neurológicas, elas apresentam a mesma caracterização clínica. Por isso que nós enquadramos essas doenças todas como sendo síndromes neurológicas. Clinicamente indistinguíveis, elas são muito semelhantes umas às outras, e o laudo laboratorial é que vai fazer a confirmação de qual é a doença que está se manifestando naquele animal. Então é necessário a confirmação laboratorial. Simplesmente com sinais clínicos a gente não consegue identificar a doença. E o mal da vaca louca, a BSE, faz parte do grupo das EETs, das encefalopatias espongiformes transmissíveis. Que doenças são essas? Nós temos um grande número de doenças de animais. Então a gente tem aqui o scrape ou o prurido lombar dos ovinos e dos caprinos. É a primeira doença do grupo das encefalopatias espongiformes transmissíveis que foi identificada há mais de 200 anos na Grã-Bretanha. Então, ela pode ser transmitida não somente pela ingestão do prion infeccioso, ou também pode ocorrer a transmissão genética,
aliás, tem a propensão genética da ocorrência, mas principalmente pela alimentação de proteína animal. Nós temos aqui o mal da vaca louca, que ela é transmitida através da ingestão de farinha de carne e ossos. Nós temos a encefalopatia espongiforme felina, aconteceu principalmente nos zoológicos da Europa, quando da ocorrência do surto de vaca louca, primeiro surto de vaca louca na Europa. Então não se tinha ideia do que estava acontecendo, não se tinha muito conhecimento da doença, então rações e própria carne proveniente de animais infectados eram dados aos grandes felinos de zoológico, e estes acabavam apresentando doença neurodegenerativa, crônica, e quando fizeram o diagnóstico, eles detectaram as lesões espongiformes no encéfalo. A gente vai falar dessas lesões espongiformes já já. Doença crônica debilitante dos alces e cervos em cativeiro, mesma coisa, a gente teve aqui a alimentação desses animais com farinha, com arraçoamento e a própria contaminação ambiental, né? Esses animais se infectaram e desenvolveram. Nós temos aqui encefalopatia transmissível da Marta, mesma situação daqui de zoológicos, né? Infecção com prion de ovino ou bovino. Então a gente tem aí a ingestão dessa carne, dessa proteína proveniente de ovino ou bovino dado a esses animais. E as encefalopatias dos ruminantes exóticos, também com ingestão de farinha de carne e ossos, né? Nos seres humanos nós temos algumas doenças que fazem parte dessas encefalopatias transmissíveis. A gente tem a doença de Creutzfeldt-Jakob. Recentemente, tem uma questão de 2 anos atrás, 3 anos, saiu muito na imprensa, né, que pessoas estavam com o mal da vaca louca internadas em hospital de Niterói. Não tem nada a ver, né? Elas foram confirmadas com a doença de Creutzfeldt-Jakob. É uma encefalopatia espongiforme, tem as mesmas características clínicas, né, do mal da vaca louca, é uma doença priônica, provoca a encefalopatia espongiforme, que é uma característica patológica de cortes histológicos, só que ela não é uma doença animal, é uma doença transmissível de pessoa para pessoa, de forma hereditária. Então todas essas daqui, desculpa, a Creutzfeldt-Jakob e a síndrome de Getz-Mann-Straulen-Schenker, elas são duas doenças de característica hereditária, que são transmissíveis após gerações, de geração para geração. Então são doenças debilitantes, crônicas, e que aparecem principalmente na fase senil, ou seja, de 50 a 60 anos para cima. Então elas vão se manifestar bem na idade adulta, na fase de senilidade das pessoas. Já aquilo que a gente chama de variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, ela é aquilo que a gente chama de zoonose do mal da vaca louca. Ou seja, eu acabei de falar que essa doença, a Creutzfeldt-Jakob, ela ocorre naturalmente em pessoas mais velhas. E a partir do surto de vaca louca que nós tivemos na Europa, depois entre os anos 80, 90, 2000, né, 90, 2000, nós tivemos a ocorrência de jovens a partir de 16 anos com doença debilitante crônica, doença neurológica debilitante, e fazendo avaliação, né, dessas pessoas que acabaram morrendo e etc, se descobriu, e através da caracterização molecular se descobriu que eles estavam infectados com o prion originário do mal da vaca louca. Então foi ali comprovado que o mal da vaca louca é uma zoonose. Então, através da ingestão de carne de origem animal, hambúrguer, carne, churrasco e etc, com a presença desses prions, né? Nós temos aqui o curu, que é uma doença também debilitante, crônica, que ocorria
em tribos de Papua, na Nova Guiné. Então eles tinham um ritual funerário diferente, né? As pessoas da tribo, quando morriam e etc., eles faziam um ritual que alguns órgãos eles eram fornecidos para determinado grupo de pessoas ali, então esses órgãos eles eram ingeridos, ou seja, caracterizava um ritual de canibalismo, né? E as mulheres e as crianças, a elas eram dadas fragmentos do cérebro dessa pessoa morta, justamente o material mais infectado com maior quantidade de príons dentro do organismo. Então, mulheres e crianças se alimentando desse cérebro, eles apresentavam toda essa doença debilitante também. Então, com a interferência, né, do homem e etc., esse ritual, eles trabalharam bastante esse ritual, a mudança desse ritual, a alteração desse ritual nessas tribos, e hoje a gente já não tem mais casos de curu. E a insônia familiar fatal também é uma doença debilitante crônica do grupo das ETs, né? Por que a doença chama encefalopatia espongiforme? Na verdade é uma característica histológica, né? Nós temos aqui um corte do tecido nervoso, um corte de tecido cerebral, aonde nós observamos a vacuolização do pericárdio, a vacuolização do citoplasma celular. Então esse prion acaba provocando uma alteração, né, de uma maneira bem simples falando, uma alteração no metabolismo interno de algumas células, onde a gente vai ter a formação de vacúolos. Esses vacúolos, eles não se coram, porque eles têm líquido no seu interior. Então a gente tem um tecido, né, parecendo com uma esponja, ou seja, uma lesão espongiforme, né? Então por isso que o mal da vaca louca e todas as outras encefalopatias transmissíveis, elas são caracterizadas como espongiformes, em função dessa característica histológica. Como é que começou isso aqui no Brasil? A gente nunca teve mal da vaca louca, tivemos recentemente 2 casos de mal da vaca louca, mas por uma alteração endógena, uma mutação dos príons celulares, né? A gente vai falar disso já já. Então, a partir da década de 70, a gente está falando de uma doença neurológica, uma doença que ela faz parte do grupo de vigilância das neuropatias dos animais domésticos, né? A gente comentou na aula passada a respeito da vigilância da raiva, aonde todo material, onde todo animal que morresse por doença neurológica deveria ser encaminhado para diagnóstico laboratorial. E a gente falou a respeito da coleta de materiais para outras doenças. A gente vai falar disso aqui mais um pouquinho no meio da aula. Então a gente tem uma síndrome neurológica que a gente precisa fazer um diagnóstico, né? Então isso nós estamos agora na informação no momento mais atual. Mas como é que começou isso tudo aqui no Brasil? Lá na década de 70, né, nós tivemos a implantação do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, o primeiro programa, onde se estabeleceu que todo animal que morresse com doença neurológica fosse encaminhado para diagnóstico da raiva. E o que aconteceu? Metade dos animais eram positivos para raiva e a outra metade era negativa. Então nós tivemos, né, como consequência desse programa, dessa normatização, um aumento significativo do envio de materiais para diagnóstico laboratorial e um aumento significativo também do número de amostras negativas para raiva. Então, se não era negativo para raiva, era positivo para quê?
né? Então, a partir da década de 70, a gente começou a ter um aumento muito significativo na pesquisa e no diagnóstico de outras doenças neurológicas. Então se começou a estudar polincefalomalácia, meningoencefalites infecciosas, supurativas, não supurativas, né, causadas por hemófilos, listéria, salmonelas, Escherichia coli, herpes vírus bovino, as clostridioses, tétano, botulismo e por aí vai. Então, não somente diagnóstico dessas doenças, como ações de prevenção e controle. Então, muito se evoluiu no estudo das outras doenças por um simples ato normativo de se obrigar à realização de diagnóstico da raiva para todo animal que morresse com doença neurológica. Então, como eu falei, aumentou muito o número de materiais e a partir daí nós tivemos que fazer a pesquisa daquilo que não era raiva e começamos a desenvolver a pesquisa em todas as outras doenças aqui no Brasil. Então, uma parte do material ia para raiva e a outra parte do material ia para histopatologia, para se avaliar as lesões, né? Era material encaminhado, fixado em formol, e a partir daí começou a se observar um número bastante grande de outras patologias que provocavam aquela sintomatologia, né? Então, em 2002, o Ministério da Agricultura editou as instruções normativas número 15 e número 18, né, de fevereiro de 2002. Então, a instrução normativa número 15, ela estabeleceu a histopatologia como exame de eleição para o diagnóstico das encefalopatias. Eu falo das encefalopatias porque nós temos o mal da vaca louca e nós temos o scrape, né? São as duas doenças de animais de produção importantes para a gente fazer a vigilância, né? Então, a histopatologia ela se tornou a técnica diagnóstica oficial. E a instrução normativa número 18, ela estabelecia quais amostras de quais animais deveriam ter prioridade, deveriam ser encaminhadas para o diagnóstico da raiva, né? Então, deveria ser enviado amostras do tronco encefálico de animais, né, ruminantes com risco potencial para vaca louca, negativos para raiva. Então, todo o material proveniente de bovinos e bubalinos, de caprinos e ovinos que fossem negativos para raiva, então eles eram encaminhados para o diagnóstico da raiva. Deu positivo? Ótimo. Deu negativo esse material? Eles eram encaminhados para diagnóstico das encefalopatias pongiformes. Mas todo o material, né? Não todo o material. Então a gente tinha aqui de bovinos diagnosticados negativos para raiva acima de 24 meses, era encaminhado para diagnóstico do mal da vaca louca. E caprinos e ovinos acima de 12 meses e negativos para raiva eram encaminhados para diagnóstico do mal da vaca louca. Então, quando a gente fala de faixa etária, a gente fala dessa faixa etária aqui: bovinos e bubalinos acima de 24 meses e ovinos e caprinos acima de 12 meses. Por que não antes? Por causa da patogenia desse prion. Ele tem um desenvolvimento muito lento e abaixo dessas idades é praticamente impossível de se detectar. Então, só se leva ao diagnóstico materiais de animais acima dessas idades. Então, a gente está falando de faixa etária, mas a gente tem que falar, né, quais são os animais
que eram destinados a esse diagnóstico. Ruminantes em decúbito sem causa determinada, ruminantes com sinais clínicos de distúrbios nervosos ou comportamentais de evolução subaguda, igual ou superior a 15 dias e negativos para raiva. Ou seja, animais em decúbito prolongado, né, sem uma causa determinada, e que evoluíam para a morte. Esses animais, com certeza, eles eram, o material encefálico era encaminhado para o diagnóstico da raiva e posteriormente para o diagnóstico das encefalopatias, né? Então, quando a gente fala de distribuição geográfica, né, o que aconteceu, né, de 89 a 2005, que foi... mas só até 2005? Sim, foram os anos com o maior número de casos, quando ocorreu o surto de vaca louca no mundo, e o mundo ele começou a se preocupar com diagnóstico, prevenção e controle dessa doença. Então nós tivemos casos autóctones. O que é um caso autóctone? Casos originários do próprio país, né? Então nós tivemos aqui Grã-Bretanha, Europa, Grécia, né? Um grande bloco de países aqui da Europa, Estados Unidos e Canadá e Japão. Então essa doença aconteceu nos rebanhos desses países. Por que eu estou frisando isso? Porque é o que a gente chama de doença autóctone, né? E o que não é autóctone? O que está em amarelo aqui? Tá difícil de visualizar? Ilhas Malvinas e se não me engano, acho que é Omã ou Omã, aqui na Península Árabe. Eu acabei esquecendo, daqui a pouco aparece um slide com o nome desse país aqui. Qual a diferença desses países em amarelinho, né, tanto Malvinas quanto esse da Península Arábica aqui? Qual a diferença para os outros países? É que eles importaram animais de alguns desses países que estão aqui em rosa e a doença aconteceu nesses animais, ou seja, então não aconteceu em animal do rebanho nacional, aconteceu num animal que foi importado. As medidas, né, de controle da doença, elas são diferenciadas, a gente vai falar mais pra frente. Isso daqui mostra uma linha evolutiva do mal da vaca louca no surto na Europa. O período de incubação médio dessa doença, ele é de 2 anos pelo menos, né? Então, o período médio de incubação é de 2 anos e meio, né? De 2 a 5 anos. 5 anos. Então, quando começou a se detectar aqui os primeiros casos de vaca louca e se identificou, o que eles fizeram? Essa linha aqui, ela identifica o momento em que foi proibida a utilização de farinha de carne e ossos para a alimentação dos ruminantes. A partir desse ano, dessa proibição, se esperaria e se espera uma redução no número de casos. Só que se a gente for parar para contar, né? 88, 89, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 para 5 anos. 4 para 5 anos a gente foi ter o início da redução do número de casos, justamente porque quando esses animais pararam de ser alimentados com a farinha de carne e ossos potencialmente infectada, né, contaminada, somente de 4 a 5 anos depois a gente foi ter uma resposta na redução do número de casos. Então, essa linha vermelha é a linha de evolução, a linha evolutiva da doença do mal da vaca louca no Reino Unido e no restante do mundo, né? O que muitos desses produtores eles faziam? Toda aquela farinha de carne e ossos que era produzida e que foi proibida, uma parte daquilo foi exportada. Então nós tivemos aqui a ocorrência do mal da vaca louca, né, em outros países fora o Reino Unido, pela exportação desse material, dessa farinha de carne e ossos infectada.
Então, observações epidemiológicas importantes sobre a doença. A maioria dos bovinos afetados foi infectada na idade jovem. Como é que se sabe disso? Gente, a gente está falando de Europa, Estados Unidos, como que é o sistema produtivo deles lá? Eles têm pastagem suficiente para oferecer para os animais? Não, eles não têm pastagem suficiente. Eles fazem um sistema intensivo, principalmente sistema intensivo de criação. Então, o desmame desses animais ele é feito muito cedo, já feito com o arraçoamento. Então esses animais eles são desmamados utilizando ração, e essa ração ela continha farinha de carne e ossos infectadas, né? O rebanho mais afetado é o leiteiro. Por quê? Período de incubação muito longo, sistema de criação em confinamento também. Então, num sistema intensivo de produção de gado de corte, esse gado de corte ele vai ser abatido em 2 anos. Não dá tempo suficiente para manifestação clínica e nem diagnóstico do mal da vaca louca. Então, o rebanho leiteiro ele é o mais afetado em função da longevidade desses animais, né? A idade de incidência variava entre 4 e 5 anos, ou seja, com um período de incubação longo, os animais eles começavam a maioria dos animais, né, começavam a apresentar a doença por volta dos 4 e 5 anos de idade. O período de incubação oscilava entre 2,5 anos e 8 anos, né, com média de 5. Em alguns casos durava mais tempo ou perdurava a vida toda, ou seja, tinha animal que morria sem sintomatologia clínica e ao ser avaliado patologicamente, né, por técnicas diagnósticas, era detectada a positividade desses animais, ou seja, eles estavam infectados, mas acabavam morrendo de velhice sem apresentar a doença, né? A exportação de farinha de carne e ossos para a Europa e países das Américas e da Ásia após 88 foi um grande motivo de dispersão, a grande causa da dispersão da doença para os outros países, para o restante do mundo. Então nós temos aqui um agente infeccioso não convencional. Por que não convencional? Um prion é apenas uma proteína com atividade biológica. Então é uma proteína presente no citoplasma, na membrana citoplasmática de diferentes células, principalmente do sistema nervoso central, de praticamente quase todos os animais. Peixes têm prion, ave tem prion, os mamíferos têm prion, ser humano tem prion. Então nós temos proteínas priônicas celulares que são normais. O grande problema é quando a gente tem ali a alteração da sua estrutura tridimensional, aonde ela a alteração dessa estrutura tridimensional, ela vai alterar os seus sítios ativos. Vamos lembrar lá da bioquímica, né? Vai alterar os sítios ativos. A alteração dos sítios ativos de uma proteína vai alterar também a sua função biológica. Então antes ela tinha uma função normal, celular, e a partir do momento que com a ingestão de prions, que a gente chama de prions infecciosos, ou prions com a estrutura tridimensional alterada, esses prions eles vão provocar um efeito dominó nos prions celulares. Sabe aquela história da maçã podre no meio do cesto de maçãs? Uma maçã podre vai provocar o apodrecimento das outras. É o que acaba acontecendo com os prions celulares. A presença de prions infecciosos ao se ligarem na membrana celular, eles vão provocar a alteração da estrutura tridimensional de todos os outros prions celulares, que antes eles eram normais, e eles vão passar agora a serem prions infecciosos, prions alterados tridimensionalmente, alterados na sua estrutura, e vão provocar toda a alteração da fisiologia celular, provocando a vacuolização dessa célula, provocando toda uma alteração na funcionabilidade desse neurônio, né?
Então ele é um agente infeccioso não convencional, porque ele é uma proteína. Ele não é um vírus, ele não é uma bactéria, ele não é uma rickettsia, né? Ele é um prion. Não induz uma resposta inflamatória. O que quer dizer isso? Qual é o resultado final de uma reação inflamatória? Se a gente for pensar lá na imunologia, a reação inflamatória nada mais é do que uma ação celular, né, de células de defesa fagocitando os patógenos, apresentando seus antígenos para os linfócitos T. Esses linfócitos T, eles vão apresentar os antígenos até os linfócitos B e a partir daí eles vão produzir anticorpos. Então o resultado final de uma reação inflamatória é a produção de anticorpos. Só que a infecção por prions não induz resposta inflamatória, ou seja, não há produção de anticorpos. Se não tem produção de anticorpos, não existe uma técnica diagnóstica sorológica para se fazer o diagnóstico antemortem, porque não há presença de anticorpos circulantes. Por isso que o diagnóstico do mal da vaca louca e do scrape, ele é exclusivamente pós-mortem. Não licitava a produção de anticorpos, como eu já falei. São resistentes a proteases. São muito resistentes a proteases. A gente vai ver num slide mais para frente a sensibilidade desses prions, sensibilidade de resistência, né? Extremamente resistente aos meios convencionais de desinfecção. Resistente ao calor, ao formol, à radiação ultravioleta, né? Então a gente vai ver num slide para frente. Então, só para a gente ter uma ideia, essa daqui é a representação gráfica de um prion normal. Como que ele se organiza? Então ele tem aqui 42% da sua estrutura, ele está organizado em uma alfa-hélice, em um sentido de rotação, né, dessa estrutura proteica, e 3% de beta-hélice, né, de fita beta ou beta-hélice, né? Quando a gente tem a ação de prions infecciosos, essa estrutura ela vai se alterar. Vai se alterar de que forma? Ela se transforma nessa estrutura aqui, aonde de 42 alfa-hélice ele vai passar para 30% alfa-hélice, e de 3 beta-hélice vai passar para 43% de beta-hélice. Então a gente vai ter uma alteração na sua estrutura, né? Na sua estrutura tridimensional, na sua estrutura proteica, alterando também os seus sítios ativos. Então, nós temos aqui, só para uma representação, uma célula normal, né, aonde a partir do momento que essa célula sofrer ação dos prions infecciosos, o metabolismo celular vai estar alterado e essa célula ela vai passar por um processo de vacuolização do seu citoplasma. Então, célula normal, célula doente, né? É isso que acontece. Uma célula dessa não consegue funcionar direito. Uma célula neurológica não funcionando direito, as funções cerebrais, a função daquele tecido não é exercida de modo adequado, né? Então, quais são as causas aparentes? Num período anterior, né, antigamente, já foi falado que o mal da vaca louca poderia ser causado por produtos químicos, medicamento veterinário, pela importação de animais, produto de origem animal e por aí vai, né? A gente, claro que ao longo do surto do mal da vaca louca na Europa, aquilo foi estudado e se achou a causa, né, que era a ocorrência pela infecção do prion. Mas o que mudou na Europa de uma hora para outra que o mal da vaca louca, que antes não existia, ou existia, mas clinicamente não era detectada, não tinha uma estatística de ocorrência, e de repente milhares de animais começaram a apresentar doença. Na década de 70 nós tivemos uma crise do petróleo, né, muito grande. O preço internacional do barril do petróleo aumentou muito, os combustíveis
fósseis, eles ficaram muito caros e todos os seus produtos, tudo aquilo que era a base de petróleo ficou muito caro. E o que isso tem a ver com o mal da vaca louca? A gente tem que lembrar que o processo de industrialização da carne, né, das carcaças, dos subprodutos das carcaças, eles passam por um processamento térmico, não só térmico, mas com solventes. Aquela carcaça, depois que ela é descarnada, aqueles restos de carne, tendões, colágeno que fica grudado nas carcaças, nos ossos, aquelas raspas, aquelas aparas, aquilo tudo é jogado num caldeirão, né, lá na graxaria. Vocês vão aprender isso lá na aula de inspeção. Tem lá um grande caldeirão, uma grande panela de pressão, uma autoclave, onde esses produtos todos eles são jogados ali e é colocado benzeno como solvente. Então, para desgrudar, para descolar essas aparas, essa gordura toda dos ossos. Depois desse processo de separação desses materiais, esse produto todo ele é cozido, né? Então nós temos aí o uso de um solvente à base do petróleo, que é o benzeno, e nós temos o cozimento, né? Esse cozimento desse material ele é feito em caldeira que era movimentada à base de ou gás ou combustível que era a base do petróleo. Então o que com a crise do petróleo, o que os frigoríficos ingleses eles começaram a fazer? Reduziram o tempo de cozimento e reduziram o uso, a quantidade do benzeno. O que aconteceu? Justamente as poucas coisas que o prion ele era sensível foram retiradas do processamento. O prion ele é sensível ao benzeno e o prion ele é sensível a uma determinada temperatura de cozimento. A partir do momento que essa temperatura ou o tempo de cozimento foi alterado, né, esse prion não era mais destruído, ou seja, a farinha de carne e ossos processada ali, elas apresentavam um prion viável, né? Até então, os prions que eram processados a gente sabe que na Grã-Bretanha tem o scrape. Então, a gente tem a ocorrência, né, da doença da encefalopatia espongiforme transmissível, e que aquilo ali, aquele subproduto vai gerar a produção de farinha de carne e ossos. Então, antigamente a gente tinha a destruição desses prions. A partir do momento que a Grã-Bretanha passou a alterar o processamento da produção, né, dessa farinha de carne e ossos, nós tivemos aí a sobrevivência do prion, né? Então, olha só como os prions eles são resistentes. Excepcional resistência ao calor. Eles podem ficar durante 1 hora a 360 graus Celsius ou 24 horas a 160 graus de calor seco, ou seja, incineração e etc. Eles não são destruídos nessa temperatura e por esse tempo. São resistentes às enzimas, resistente ao congelamento, resistentes à alteração de pH, são resistentes ao pH 2.2, um pH extremamente baixo, né? São resistentes aos desinfetantes, ao álcool, ao formol, ao clorofórmio, à água oxigenada, a compostos iodóforos e fenólicos, detergentes, raio ultravioleta, radiação gama, desinfetante químico, dessecação, gases, enterramento. Cara, isso daqui é quase igual a uma barata, nem explosão nuclear mata, né? Então, olha só que excepcional resistência os prions têm. Eles resistem a isso tudo, né? Porém, eles têm o seu calcanhar de Aquiles, né? Ele tem aí, ó, sensível ao benzeno, né? Como eu estava falando para vocês, é o solvente que eles usam para o processamento das carcaças. E olha só que ridículo, ele é
sensível ao hipoclorito de sódio com 2% de cloro ativo. Até quando a gente vai fazer uma limpeza em casa, a gente erra a quantidade de cloro, a gente sempre coloca mais. Tem mais de 2% na limpeza que a gente faz em casa. E esses prions, eles são sensíveis ao cloro ativo. E a temperatura ótima para esterilização em autoclave é 134 a 138 por 18 minutos. Essa é a temperatura e o tempo utilizado nas caldeiras, nas graxarias hoje dos frigoríficos, para inativação, para destruição desses prions nas carcaças. Nós fazemos isso em nossos frigoríficos. Mas, professor, a gente não tem mal da vaca louca. Exatamente. Mas a gente, justamente pelo fato de executar uma das atividades, a gente vai falar isso no último slide, uma das atividades de prevenção do mal da vaca louca no Brasil, para que ela não ocorra, é justamente fazer o processamento dos subprodutos cárneos para produção de farinha de carne e ossos, para que essas farinhas de carne e ossos elas não possuam fragmentos ou prions potencialmente ativos, né? Uma segunda ação preventiva é a questão da proibição do uso de farinha de carne e ossos de origem de ruminantes. Então, farinha de carne e ossos produzidas a partir de abate de bovinos, de bubalinos, de caprinos e ovinos, essa farinha de carne e ossos não pode ser utilizada para os herbívoros, né, para os ruminantes, justamente para quebrar o ciclo de transmissão desse prion. Vamos falar isso lá no último slide, né? Então, a transmissão ela é exclusivamente via alimentação, né? Então, se a gente for falar do mal da vaca louca, a transmissão ela ocorre exclusivamente pela ingestão de farinha de carne e ossos produzidas a partir de carne de um animal infectado. No caso do scrape, né, que é a doença de caprinos e ovinos, a gente pode também ter uma variação, não só a ingestão de farinha de carne e ossos, como também a ingestão, o contato com a placenta de fêmeas infectadas. Então é uma pequena variação que a gente vai ter uma outra variação do scrape. Então vamos falar para frente. O scrape ele pode ser transmitido também através do contato com a placenta contaminada de fêmeas infectadas, né? Então, num processo de transmissão semelhante ao que acontece na brucelose, tá? Então, o período de incubação é longo, né, de meses a anos, com média de 5 anos, podendo durar a vida toda. E a evolução da doença, né, em doenças com evolução rápida, a gente tem 3 semanas de doença, de fase clínica. E a gente pode ter animais que podem ficar até 6 meses apresentando a doença. Então, é muito diferente, diferente da raiva, né? A raiva ela tem uma evolução que pode ir até no máximo 10 dias, por volta de 10 dias. No caso da vaca louca, a gente tem aí uma doença bastante longa, né? Eu não estou entendendo, tem algum vírus aqui no computador que está colocando essas imagens aqui, eu não estou entendendo o porquê disso, mas vamos lá, deixa essa história de chocolate de lado, né? Nem sei por que isso está aparecendo aqui. Sinais clínicos, vamos falar dos sinais clínicos. Muito importante para vocês aprenderem assistindo o vídeo que eu disponibilizei para vocês no portal, lá no Siga, tá bom? Aquele vídeo ele foi feito na Europa pela Universidade de Zurique e que mostra o exame clínico de animais com vaca louca. Então vai mostrar exatamente a diferença de um animal normal para um animal infectado, tá? Então, quais são as principais alterações? A gente tem que falar aqui em distúrbios do comportamento,
né? Lembra da raiva que começava com alterações no comportamento? Aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? Elas vão estar alertas e excitáveis. Olha só, né, a cara desse animal, né? Movimentos nervosos das orelhas, o abanar de orelhas, olhar assustado, né, aquele olhar esbugalhado, lamber frequente de focinho, franzir o nariz, um estado de apreensão, medo, ranger de dentes, né? Ele vai ficar fazendo aquela mastigação, parece muitas vezes que ele está mascando chiclete, e salivação, né? Então, praticamente o que eu falei para vocês aqui é extremamente semelhante ao que a gente observa na raiva, ao que a gente observa em outras encefalopatias, né? Então, por isso que clinicamente muitas dessas doenças elas são indistinguíveis. Depois de distúrbio de comportamento, o que a gente vai observar? Distúrbios na sensibilidade ao toque, ao som e à luz, né? Da mesma forma que a raiva. O animal ele vai ficar hipersensível ao toque, hipersensível a alguns barulhos, hipersensível à luz. No filme vocês vão ver bem a diferença, bem a questão dessa hipersensibilidade. E a partir daí eles começam a apresentar alterações locomotoras. Então já não conseguem mais manter o tônus muscular. O animal ele derrapa, ele tropeça, ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? Apresenta um andar de ganso, né? Uma hipermetria no seu andar, aquele andar de pato, andar de ganso, né? Até que ele vai apresentar esse problema no controle do tônus muscular e vai começar a cair, levantar, evolui para decúbito, né? E após o decúbito ele praticamente evolui para a morte, né? Tudo muito semelhante à raiva, com uma diferença. Essa manifestação clínica ela pode durar semanas ou até meses, como eu já falei para vocês. A da raiva ela é mais rápida. Coleta de material para diagnóstico das encefalopatias, eu já comentei com vocês, né? Então a gente vai fazer a craniotomia, vai separar o encéfalo, a gente separa alguns fragmentos que são enviados para diagnóstico da raiva, ou até pode mandar o encéfalo inteiro. O laboratório ele vai separar esses fragmentos e esse material ele tem que ser enviado não só para a raiva, quanto para as encefalopatias espongiformes, ela tem que ser enviada resfriada. Até o final do ano passado, nós tínhamos que separar esse material para diagnóstico das encefalopatias. A gente tinha que separar uma parte do material e fixar ele em formol. Por quê? O diagnóstico da raiva era feito com material fresco, resfriado, que era feita a imunofluorescência direta, e quando ele dava negativo, o restante do material que era fixado em formol era encaminhado para histopatologia ou imunohistoquímica, que eram as técnicas oficiais de diagnóstico brasileiras, não só brasileiras, mas mundial, né? Só que isso mudou. A partir do final do ano passado, nós tivemos a publicação desse memorando circular do Ministério da Agricultura em setembro de 2018, né, que as amostras para diagnóstico das síndromes neurológicas, raiva e encefalopatia espongiforme deverão ser encaminhadas aos laboratórios de diagnóstico apenas resfriadas, ou seja, frescas ou congeladas. Não são mais processadas amostras enviadas em formol, fixadas, né? Porque a imunohistoquímica ela não é mais realizada. Então, para simplificar, a gente vai coletar a amostra de encéfalo e vai encaminhar esse encéfalo todo para o laboratório de diagnóstico de raiva, que este laboratório, se o material for negativo, ele vai encaminhar o material
para diagnóstico das encefalopatias. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando a gente fala de enviar o encéfalo, a gente tem que lembrar que existem outras encefalopatias, outras doenças que podem provocar alteração neurológica. Então, se a gente enviar o material, o encéfalo inteiro, sem coletar amostra para as outras doenças, a gente vai perder a oportunidade de diagnosticar as outras doenças, né? Então, se coleta outros fragmentos para se mandar para a histopatologia, para fazer que diagnóstico das outras doenças. Se for negativo para raiva, o envio de material para a histopatologia, para diagnosticar as outras doenças, ela é muito importante, né? Então, não só a gente tem que fazer a investigação da raiva, a investigação do mal da vaca louca, a gente está com um problema na propriedade, a gente está com uma situação que a gente precisa resolver. Então, a gente precisa fazer a investigação das demais encefalopatias, né? É aquilo que a gente chama das síndromes neurológicas. E na aula passada, de raiva, a gente comentou, né, que a gente faz o corte aqui das meninges no assoalho da calota craniana. A gente está vendo o assoalho da calota, que a análise histopatológica dessas regiões aqui, dos pares, dos gânglios e pares de nervos cranianos, a gente vai encontrar alterações, a gente pode encontrar alterações compatíveis com outras doenças, né? Como, por exemplo, vendo aqui os gânglios trigeminais, né, a gente pode observar lesões características da raiva, do herpes vírus bovino tipo 5, da doença de Augesk, da listeriose, né? Na rede admirável ou rede carotídea, a gente pode observar, nessa região aqui, a gente pode observar lesões compatíveis com a diarreia viral bovina ou com a febre catarral. Então é sempre importante encaminhar material para diagnóstico das outras doenças, para a gente conseguir chegar a uma conclusão do que está acontecendo ali naquela propriedade. Então, basicamente, né, o início da doença, nós tínhamos ali as lesões espongiformes na histopatologia ou na imunohistoquímica que dava o diagnóstico. Então, na evolução natural do estudo das doenças, né, a gente já não, hoje, a partir do final do ano passado, a gente já não utiliza mais as técnicas de histopatologia e imunohistoquímica mais para o diagnóstico. A gente está falando isso ainda para vocês porque é uma coisa muito recente. Vocês têm que ter uma noção que a histopatologia e a imunohistoquímica, elas eram utilizadas como diagnóstico até alguns meses atrás, né? Então, no corte histológico, num corte de pouco aumento, a gente ia ver uma imagem dessa, uma lesão espongiforme, e com o aumento do campo, né, a gente iria observar as lesões espongiformes de algumas áreas do tecido cerebral, né? Então, na histopatologia era isso que a gente via, né? Hoje nós temos o ELISA como técnica oficial de diagnóstico para as encefalopatias espongiformes transmissíveis aqui no Brasil. As outras são técnicas de apoio ou técnicas que já foram substituídas, tá? Então nós temos aqui, só falando do ELISA, que hoje é a técnica utilizada pelo Ministério da Agricultura, né? Na histopatologia nós temos essa visão, e a gente também tem a imunohistoquímica. A imunohistoquímica, a gente vai poder observar não somente as lesões, né, a vacuolização dos neurônios, como a gente vai observar a concentração de proteína priônica. Muitas vezes o tecido cerebral ele não está ainda vacuolizado, mas se a gente encontrar, tá vendo essa coloração acastanhada, um monte de proteína acastanhada, isso daqui é a
coloração da imunohistoquímica. Então, às vezes a gente vê um tecido com bastante concentração de proteínas priônicas e muitas vezes sem a formação dos vacúolos. Então, a imunohistoquímica ela ajudava bastante para diagnosticar lesões onde a histopatologia ela não conseguia, porque a histopatologia só não mostrava vacuolização. A imunohistoquímica nos mostra não só a vacuolização, mas a concentração de proteínas, né? Que animais são testados, eu já falei para vocês, né? Controle, profilaxia e tratamento do mal da vaca louca. O mal da vaca louca não tem tratamento, é uma doença sem tratamento. A partir do momento que ela começa a apresentar evolução clínica, não tem mais volta, né? Então, preventivamente, o que a gente tem que fazer, né? O criador, não alimentar os ruminantes com proteína de origem animal, incluindo-se a cama de frango. Pô, mas o que tem a ver a cama de frango? É que na ração de frango, tem proteína de origem de ruminantes. A farinha de carne e ossos que é fornecida para alimentação das aves, ela tem proteína de ruminantes. Então, se o produtor rural ele oferece a cama de frango como fonte de proteína, porque aquilo ali tem muita proteína, tem muita ração, tem muitas fezes das aves, que aquilo ali é um produto com muita concentração de nitrogênio. E nitrogênio, né, a base da produção da formação da proteína, ela é muito utilizada pelos ruminantes para produção de leite, para produção de carne e por aí vai. Então, o oferecimento da cama de frango, além do risco do botulismo, né, porque nós podemos ter carcaças de frangos ali presentes, carcaças de pintinhos, carcaças de frangos, nós temos risco da presença da proteína priônica, né? Impedir a permanência de carcaças no campo, isso é um problema que a gente tem, né? Muita carcaça, muito animal morre no campo e a gente aquelas pastagens gigantescas do Planalto Central, pastagens muito grandes e os animais eles acabam morrendo. Muitas vezes o peão ele só sabe que tem animal morto quando vê o urubu no céu. Então isso é um indicativo. Então acaba chegando lá, né? Aqui no caso é uma foto indicativa de botulismo, mas isso é uma coisa que a gente tem que impedir, porque o animal ele pode ter morrido por botulismo, pode ter morrido por qualquer outra coisa, mas se um animal desse tiver infectado com a proteína priônica, né, esse animal ele pode não adquirir o botulismo se ele for vacinado, mas ele pode ingerir, possivelmente ele pode ingerir uma proteína priônica, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que evitar no nosso sistema de produção, né? No caso de focos de doença, né, de mal da vaca louca, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro que a gente tem que levar em conta, se a gente tem um animal diagnosticado com mal da vaca louca na propriedade, praticamente a gente vai ter que matar todos os animais. Ela não é uma doença contagiosa, ela não é uma doença que vai ser transmitida de animal para animal pelo contato. Mas então por que se ela não é uma doença contagiosa, por que a gente tem que matar os animais todos? Porque a gente tem que entender o sistema de criação desses animais. Esse animal, ele recebeu ração em algum momento, né, da sua vida, contendo essa proteína. Só que a mesma ração que foi dada para esse animal foi dada para todos os outros animais, né? Então ele foi diagnosticado com mal da vaca louca. Então todos os outros animais que cresceram com ele, que foram criados com ele, também estarão infectados com o prion, porque eles se alimentaram da mesma ração. Então os animais todos eles são abatidos, eles são sacrificados. Então aqui só mostrando, né, um foco de mal da vaca louca na Europa, né? Então o pessoal fazendo também, aqui está a vala, então fazendo o sacrifício e o enterramento desses animais, né?
como é que é feita a vigilância do mal da vaca louca? O mal da vaca louca faz parte do sistema de vigilância das neuropatias, né? Onde a raiva é a doença principal. Então a gente já falou que todo animal com doença neurológica, né, esse material tem que ser enviado. A doença tem que ser notificada para a autoridade sanitária e esse material ele tem que ser enviado para diagnóstico. Então, vai se pesquisar duas doenças principais, a raiva e o mal da vaca louca, mesmo sabendo que o mal da vaca louca a gente tem uma possibilidade ínfima, medíocre, ridícula de ter ela no nosso sistema de produção, né? Fazendo esse sistema de envio de amostras, a gente também vai detectar e diagnosticar as outras doenças que estão circulando no nosso sistema de produção, né? Então, milhares de médicos veterinários foram treinados no Brasil para fazer a coleta de material encefálico. Então, é extremamente importante um médico veterinário, ao fazer a necrópsia dos animais, né, também saber fazer a craniotomia com cuidado, né, com segurança biológica, com procedimento técnico adequado e enviar esse material de forma adequada também para o diagnóstico, né? Então, só para a gente mostrar como é que é o nosso sistema de prevenção que a gente faz aqui no Brasil, que também é igual em todo o mundo, né? Vamos simular, né, o que aconteceria se o prion infeccioso ele circulasse aqui no nosso sistema produtivo. Então faz de conta que o prion ele foi importado, né, junto com um bovino ou através de um alimento qualquer. E esse bovino ou esse alimento, a gente vai ter esse bovino infectado, né? Esse ou mais bovinos infectados, naturalmente, na vida desse bovino, ou se ele é produtor de leite, ou se ele é produtor de carne, né? Esse animal ele vai ser abatido lá no matadouro. Os subprodutos eles vão ser enviados para a graxaria. Essa graxaria vai processar os resíduos, né, daquelas aparas de carne. Aquilo vai ser então dentro do digestor, né, daquele autoclave grandão que eu falei para vocês. Esse material vai ser enviado para a fábrica de ração. A fábrica de ração vai fazer a ração. Essa ração ela é utilizada na alimentação dos bovinos, né? Uma parte dessa ração ela vai ser utilizada na alimentação de aves e na alimentação de suínos. Muitos produtores, de forma errada, alimentam os bovinos com esses subprodutos, né, da criação não só de aves como de suínos. Então, se o prion estivesse presente aqui, ele estaria sendo oferecido na alimentação dos bovinos. Então a gente teria o prion, né, desde a importação. O prion foi com esse animal para o matadouro. Na graxaria, se ele pudesse sobreviver, ele sobreviveria, iria para a fábrica de ração. A gente teria a produção de farinha de carne e ossos, de ração contaminada, que seria dado não só para aves, suínos, como para a própria alimentação dos bovinos. Os produtores de forma errada dariam essa cama de frango e essa resto de ração e de fezes de suíno seria dado na alimentação dos bovinos ou para adubar pastagem, e esse prion presente na alimentação dos bovinos iria acabar infectando novos bovinos. Então esse é o ciclo epidemiológico do prion num sistema de produção. Ele entra num bovino infectado e aí ele é retroalimentado. O sistema de produção ele é retroalimentado. O que o Brasil faz para evitar a presença da circulação desse prion? Bom, primeiro, controle na importação dos animais. Não é permitida a importação
de animais provenientes de países com ocorrência do mal da vaca louca. Então, já logo de cara, né, não só animais, como produtos e subprodutos. A gente não importa nada que venha, que seja de proteína animal originária de ruminantes, né? E nenhum subproduto, nenhum produto químico como colágeno, por exemplo. Tá? Então nós não importamos material vindo de países onde já teve casos de mal da vaca louca, né? Então a gente evita a penetração do prion no nosso sistema de produção. Mas vamos lá, se falhou, né? Qual seria a segunda barreira? A vigilância da vaca louca a campo. Ou seja, o que é a vigilância? A detecção de animais doentes, com doença neurológica, o envio de material para diagnóstico e a detecção, né? Caso positivo, fazer o sacrifício desses animais que foram detectados. Então a vigilância, ela é muito importante, né? E vamos lá, e se tivesse falhado aqui também, no próprio matadouro se faz na inspeção se faz a retirada daquilo que a gente chama de material de risco. Que material de risco é esse? É aquele material com maior concentração de proteínas priônicas. Então a gente tem cérebro, olhos, tonsilas, medula cervical, medula, né? Medula vertebral, desculpa, medula óssea e tecido linfóide da região do ilho, né? Porque é onde o prion ele penetra através do sistema digestivo, esse tecido linfóide que vai ser rico em proteína priônica. Então, retirando essas proteínas, esses tecidos, né, da carcaça, a gente vai reduzir em mais de 10.000 vezes a possibilidade da presença da proteína priônica nesse material. Então, esse material ele é retirado, então toda a carne nobre e etc. é retirada, né, para a formação das peças, picanha, contrafilé, alcatra, maminha, costela, bababá e etc. E a carcaça, né, o que sobra é enviado para a graxaria. Na graxaria nós temos aqui o controle dos insumos, né? A gente tem a perfeita esterilização das farinhas. O que é isso? Muitas graxarias de vários matadouros frigoríficos no Brasil inteiro foram fechadas porque elas não atingiam aquela temperatura mínima necessária, nem o tempo mínimo necessário de cozimento para esterilização dessa farinha de carne e ossos. Então, todo matadouro frigorífico que tinha graxaria e que não atendia a essa especificação de temperatura, eles foram fechados, né? Então, só poderia continuar funcionando aqueles matadouros frigoríficos com capacidade de esterilização das farinhas. Então essa farinha, todo esse subproduto ia para a fábrica de ração. Na fábrica de ração nós tivemos alterações importantes também. Antigamente se utilizava uma única linha de produção, né, para produzir rações de cães, gatos, ruminantes, equídeos, peixe, galinha e etc. Era uma linha de produção só. Então em 2 dias se fazia farinha de ruminantes, né, ração de ruminantes, nos outros 2 dias fazia ração de cães e gatos, no outro dia ração de aves. E o que acontece? Por onde essa ração ela vai passando, ela vai deixando aquela farinhazinha, aquela poeirinha de farinha, né? Então a produção de um lote de ração acabava contaminando a produção do outro lote, né? Contaminando de que forma? Passando pela mesma linha de produção. Então, a partir de um certo momento, foi obrigatória a separação das linhas de produção. As rações que são utilizadas para os ruminantes, elas têm que ser produzidas em uma linha de produção diferente.
própria, isolada dos outros materiais, justamente para não haver contaminação cruzada dessas farinhas. A alimentação de bovinos com essas rações produzidas a partir de proteína de ruminantes, ela foi proibida de ser usada em ruminantes, justamente para não permitir a reciclagem, né, do agente. Então a gente teria aqui uma ração que era produzida para aves e suínos, que tem proteína de ruminante, aí depois elas eram dadas de forma ilegal, porque o oferecimento desse subproduto para ruminantes ele é proibido. E aí a gente teria aí a reintrodução dessa proteína no sistema de alimentação bovino, né? Então a gente tem aqui o ciclo epidemiológico de como esse prion ele circularia, ele seria retroalimentado, né? Os bovinos, as criações brasileiras seriam retroalimentadas com esse prion, e nós temos todas as ações do Ministério da Agricultura que são realizadas para evitar, para se detectar ou para se evitar a presença desses prions no nosso sistema de produção. E um outro tipo de fiscalização é feito se colhendo ração do coxo dos animais. Então, às vezes, tem proprietário que ele não compra ração comercial, ele produz a própria ração. Então, a gente vai lá, os veterinários da Defesa Sanitária vão no coxo do animal, pega um pouco daquela ração e leva para o laboratório para se avaliar a presença de proteína de ruminante. Se ocorrer a presença de proteína de ruminante naquela ração dada àqueles animais, esses animais eles têm que ser abatidos, né? Por uma questão de segurança, para a gente não ter o risco da circulação dos prions no nosso sistema de produção. Gente, não é possível, cara. Tem vírus nesse computador. Eu nem tô entendendo porque aparece tanto chocolate nessas apresentações. Bom estudo para vocês. E dúvidas, me perguntem aos monitores. Ok?